Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa o ex-vice de futebol do Internacional, candidato à presidência, Dr. Marcelo Medeiros. O narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640. E Walter Júnior, editor do jornal Metro. E enquanto debatemos, vamos acompanhar a última vitória do Internacional contra o Flamengo do Rio de Janeiro por campeonatos brasileiros. Abel Braga era o técnico. Foi em 2006. 2 gols do Fernandão, se não estou equivocado. São 3 ou 4 passagens do Abel? Tu que tem bastante informação. 6. São 5 ou 6, né? 6. 6 passagens? 6. O Abel é o treinador que mais comandou o futebol do Inter. Foram, se eu não me engano, são 300 jogos. E foi o técnico que mais treinou o Inter em campeonatos brasileiros, né? Eu acho que ele ainda perde em quantidade de jogos, não sei se é por... Não, o Dino Teté. já passou. Teté. São cerca de 20 jogos a menos. Então vamos dizer assim, na era Beira-Rio é o treinador. Aí sim, ele passou o Cláudio Duarte e passou o Dino Sani. Eu dei esses números encadernados para o Abel Braga. E é o campeão do mundo, né, Rec? As horas vagas. Há quem diga que foram os jogadores que montaram a estratégia, mas ele era o técnico. Normalmente são os mal informados, né? Para não deixar barato, né? Esses mesmos que dizem que foi o Carvalho que escalou em 2006, não lembram que o Carvalho também escalou contra o Mazembe. O futebol é raso em matéria assim de respeito às virtudes. Ele procura sempre pensar o defeito e exaltar o defeito muito mais do que a virtude. Às vezes é ciúmes mesmo do meu relacionamento bom com o Abel. Às vezes é ciúmes. Não, mas não é por ti. Não estou dizendo que sejam todos. Não é por ti. Uma boa parte. Isso não é por ti. Não, mas isso aí eu sei bem como é que funciona. Não precisa tu querer me consolar que eu sei bem como funciona. Mas, doutor, até tu não precisa a parte política. O senhor ainda não respondeu? O senhor espera esse embate de 3 ou 4? Não. Acho que no máximo teremos 3 candidatos. O Internacional está fazendo agora uma reforma estatutária que vai direcionar a campanha eleitoral ano que vem. Ela deve ser encaminhada agora no início de novembro. Tem uma comissão do Conselho Deliberativo específico para tratar isso. Mas eu, na minha modesta percepção, dos movimentos que estão acontecendo dentro do clube, eu acredito que o Inter terá 3 candidatos no máximo no âmbito do Conselho, para que 2 passem para o voto direto do associado. Política não é o meu forte, doutor, mas eu fico tentando entender e tal. A política de clube, haverá uma polarização entre os carvalistas e os anticarvalistas? Não sei. Não tem tanto. Acho que acertei no alvo sem querer, doutor. Não, mas não é. Mas eu acho que se faz uma. Até o Fernando deve estar rindo dessa expressão. O Fernando foi um dirigente importantíssimo na história internacional. Eu aconselho aos dirigentes que estão no Inter ou que no futuro possam estar no clube, que conversem com os cabeça branca, com aqueles que já tiveram lá. Liguem para o Giovani, pergunte como é que se faz, como é que as coisas devam ser feitas. Liguem para o Dr. Ibsen, liguem para o Vico, né, que de vez em quando eu ainda encontro ele, para o Dr. Heraldo Herman, para perguntar como é que as coisas acontecem dentro do Inter. Tu ter uma referência, um contato com um ex-presidente como o Fernando, sempre vai ser construtivo. O Fernando não tem esses tentáculos de o meu grupo contra o grupo, não é por aí. Ele é as pessoas mais procuram ele para falar com ele, para ouvi-lo, do que ele está ligando para ti para dizer como é que as coisas... Onde é que entram os grupos novos aí? O Acorda Conselho, o Povo do Clube, o Povo do Clube Sócio Deliberativo? O Sócio Deliberativo tem vários companheiros que já, uns eram do Inter. O Amarante é o candidato do Sócio Deliberativo. O Amarante foi um vice-presidente de administração, não sei se ele é candidato, tem todo o direito de postular a presidência do Inter, mas ninguém vai dirigir o Inter sozinho, né? O Internacional é muito grande e é importante que haja uma participação para que se possa dar mais tranquilidade na gestão.
Então, acho que é cedo esse tipo de especulação, ainda tem muita bola para rolar. A bola decide sim, os destinos políticos do clube. É muito Tem uma Mas questão aí como é que fica? O senhor é torcedor, quer ser presidente do Inter, e a bola decide. Se a bola entrar a favor do Vitória, o candidato é ele feliz ou é o do Alfatado? Inter. Se a bola entrar, se o Inter for campeão, feliz do Inter. Eu não tenho essas... eu quero ser... Eu acho que eu posso contribuir para o Inter. Se o cavalo passar e não for minha vez, paciência. Que seja de outro e que ele seja feliz e que o Inter seja campeão. Tem uma questão que permanece ainda como uma espécie assim de razão para em todo momento tocar como fosse uma desqualificação da administração anterior, que é a questão financeira. Recorrentemente vem uma muito boa. O clube, inclusive, eu esse até ano, te agradeço essa tua questão. O clube, inclusive, esse ano está fazendo um empréstimo até bem pouco impensável, em torno de 60 milhões de reais, comprometendo o seu futuro financeiro, com uma parcela fixa mensal bastante alta. 2.400 na arrancada. Por quantos meses? 4 anos. Então, significa que o presidente... Tu vai pagar essa conta. Então, eu quero... Desde aquele episódio de Fernando Miranda e Paulo Rogério Amoriti, quando os cofres são abertos, que não se viu, que não se vê, ou que se não se viu, um discurso desconstrutivo do que foi feito. O Inter sempre teve continuidade e se preservou as questões econômicas, a imagem e a marca do clube, tá? Esse ano, a mim, causou uma certa espécie, uma certa surpresa, quando se começou a se desconstruir, porque a dívida, o culpa do Inter... O Paulo Pereira foi grande. Teve até café da manhã com o Paulo. O café da manhã, aquele me chamou a atenção, que se fez uma frase, que o problema do Inter era os contratos em dólar, e se usou como exemplo o contrato da Alessandro. Por que ele não falou do contrato do Diego Aguirre, que também foi em dólar? Que já tinha saído do Inter e usou o do capitão do clube que está no Inter. Isso não é transparência. Isso eu não engulo. Isso é atribuir para uma gestão uma conduta que está sendo feita agora. Isso não é sério. Esse tipo de insinuação com a gestão antiga, o Giovani é diferente de mim. Eu não engulo isso. Eu não aceito isso. Mas, na última reunião do Conselho, isso tudo foi esclarecido. Mas o Conselho aprovou o empréstimo. Sim, porque o Inter tem condições de pagar, porque todas as instituições têm um percentual de endividamento. O Giovani, quando recebeu o Inter, também tinha um percentual de endividamento. Também tinha um percentual de endividamento deixado pelo seu Vitório Pífero. Só que o Giovani teve a grandeza de não atribuir as suas dificuldades para a gestão passada. E o próximo presidente vai assumir o ônus desse empréstimo. Então, que história é essa de endividamento? Endividamento faz parte. A Bandeirantes tem um percentual de endividamento, o Estado do Rio Grande do Sul tem percentual de endividamento, a Grandene, a Gerdau, a Tramontina tem percentual de endividamento, o Internacional também. Segue a vida. Vamos olhar para frente. Vamos saudar nossos compromissos. Não estava encalacrado. Não, é óbvio que não. É óbvio que não. E nós sabíamos, e isso foi feito, que renovar com a Nike era um grande negócio, foi que é renovado, respaldou o contrato que nós fizemos. Renovar com o Banrisul era um bom negócio, respaldou o que nós fizemos. Renovar com as marcas licenciadas, respaldou o que nós fizemos. Não inventaram a roda. E começou a se atribuir que o problema do Inter era a gestão antiga, era a alta do dólar, era o Diego Aguirre, era a preparação física, era o Espírito Santo. Ora, vamos olhar a responsabilidade que assumimos e vamos olhar o Internacional para frente. Então, o próximo presidente também vai encontrar as dificuldades de um clube do tamanho do Internacional. Vai ter cobrança da imprensa, vai ter expectativa do torcedor, vai ter conta para pagar, vai ter conta para receber. Se eu tenho conta em dólar para pagar, eu também tenho conta em dólar para receber. Então, vamos parar com esse discurso. Até já mudou.
Porque na apresentação das contas não se falou de gestão, se falou de ano, como tem que se fazer em exercício contábil. Tu não fala da gestão, tu compara ano a ano. E é isso que se espera de uma gestão que foi eleita para assumir e resolver os problemas do Internacional. Infelizmente o tempo voa. Diga, Walter. Um assunto que foi bastante debatido durante a campanha foi a folha salarial do Inter. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, sobre o que vem sendo feito em relação aos vencimentos dos jogadores esse Nós ano? temos mais um intervalo comercial, é isso, né, Salzano? E aí o doutor responde na volta. Pode ser? Sim, senhor. Pode ser. E antes eu tenho que apresentar também a última vitória do Grêmio contra a Chapecoense. A última vitória do Grêmio contra a Chapecoense em Porto Alegre por Campeonatos Brasileiros. E fica a questão pendente para o doutor Marcelo na volta do intervalo. Esse jogo foi... Esse jogo me chamou a atenção, um lateral chamado Fabiano. Que hoje 1-0. está no Cruzeiro. Mas lá ele não... Lá ele alternava entre a zaga e a lateral direita, né? No Cruzeiro ele virou a terceira opção. Se criou no Internacional e foi para o São Luís de Juí. Do São Luís de Juí foi para o Cruzeiro. No Cruzeiro tem jogado pouco, Pra né? Chapecoense, aliás. Tem o Ceará, tem o Mike e tem o Fabiano para a posição. É verdade. É aquele alemão? Isso. Bom lateral. É um alemão alto, né? É. É bom jogador. A seguir tem mais preliminar aqui na tela da Band.